Será que um livro escrito há milhares de anos, em um contexto tão distante do nosso, pode realmente ter algo a dizer sobre os desafios da sua vida moderna? Sobre suas ansiedades, suas buscas por propósito, ou até mesmo sobre aquela sensação de estar preso em uma rotina que não te satisfaz? Parece improvável, não é mesmo? Mas prepare-se para ser surpreendido. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma das narrativas mais impactantes da história da humanidade, o livro de Êxodo. E não estamos aqui para uma aula de teologia, mas sim para desvendar como essa antiga saga de libertação, jornada e superação ecoa poderosamente em nosso mundo contemporâneo. O Êxodo é muito mais do que um texto religioso. É um manual universal sobre a condição humana, sobre a luta pela liberdade, a busca por identidade e a coragem de enfrentar o desconhecido. Você pode pensar que já conhece essa história: o Faraó, Moisés, as pragas, o Mar Vermelho. Mas garanto que há camadas e nuances pouco exploradas que revelam insights profundos para os dilemas que você enfrenta hoje. Prepare-se para descobrir como a jornada do povo hebreu, escravizado no Egito Antigo, pode oferecer chaves para você se libertar das suas próprias prisões modernas, sejam elas financeiras, emocionais, profissionais ou até mesmo mentais. Vamos explorar elementos que talvez nunca tenham sido apresentados a você por uma terra prometida, não é exclusiva do povo hebreu. Ela se manifesta em nossas metas pessoais e profissionais: o emprego dos sonhos, a casa própria, a liberdade financeira, o relacionamento ideal. E a escravidão moderna assume muitas formas: dívidas esmagadoras, empregos sem sentido, rotinas exaustivas que nos impedem de viver plenamente, a dependência das mídias sociais. O faraó de hoje pode ser interno, o medo que nos paralisa, a procrastinação que nos impede de avançar. O Êxodo nos convida a reconhecer essas prisões e a buscar nossa própria libertação. A jornada do povo hebreu e a liderança de Moisés oferecem um manual inestimável para a resiliência e a formação de líderes em qualquer campo da vida. Moisés, um homem que inicialmente duvidava de sua própria voz, transformou-se no arquiteto da libertação de uma nação. Sua capacidade de persistir diante das recusas do faraó, de acalmar um povo constantemente murmurante e de interceder por eles mesmos em seus momentos de maior falha, serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira liderança não reside na perfeição, mas na coragem de continuar, na humildade de aprender e na visão de guiar. Seja você um empreendedor, um pai, um professor ou um membro de uma equipe, a saga de Moisés inspira a enfrentar os desafios com determinação e a cultivar a paciência necessária para ver seus propósitos se concretizarem. Mais do que uma história de um povo antigo, o Êxodo é um espelho para a nossa própria busca por identidade e propósito. Quem somos nós? Para onde estamos indo e qual o nosso papel neste vasto universo? A experiência do povo hebreu, forçado a abandonar sua velha identidade de escravos para forjar uma nova como nação livre e escolhida, ressoa profundamente com nossas próprias transições. Quantas vezes nos vemos em encruzilhadas da vida, questionando quem realmente somos e qual o caminho a seguir? O deserto, com sua vastidão e silêncio, foi o palco onde uma nova identidade foi moldada, onde as velhas correntes foram rompidas não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. É um convite para olhar para dentro, para despir-nos das expectativas externas e descobrir a essência de nosso próprio ser. A narrativa do Êxodo, com seus altos e baixos dramáticos, funciona como um manual atemporal para superar obstáculos. As pragas, a travessia do Mar Vermelho, a escassez de água e alimento no deserto, cada um desses eventos representa uma crise monumental que exigiu fé, inovação e, por vezes, intervenção divina. Na vida moderna, enfrentamos nossas próprias pragas, crises financeiras, problemas de saúde, desafios nos relacionamentos, dilemas profissionais. A história do Êxodo nos ensina que a superação não é apenas sobre remover o obstáculo, mas sobre o processo de transformação que ocorre enquanto o enfrentamos. É a lição de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma saída, um caminho que se abre onde antes havia apenas
um mar intransponível. A conquista da liberdade, no entanto, não veio sem um preço. No Monte Sinai, o povo hebreu recebeu a lei, um conjunto de diretrizes que estabeleciam os fundamentos para uma sociedade justa e ordenada. Isso nos lembra que a verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de fazer escolhas conscientes dentro de um quadro de responsabilidade. A liberdade sem responsabilidade pode levar ao caos, ao egoísmo e à dissolução da comunidade. A lei, portanto, não era uma nova forma de escravidão, mas um guia para usar a recém-adquirida liberdade de forma construtiva para o bem individual e coletivo. É uma reflexão sobre como exercemos nossa própria liberdade hoje, em nossas escolhas, em nossas palavras, em nossas ações. A formação de um povo no deserto também sublinha a importância da comunidade e da aliança. O povo hebreu não era apenas um aglomerado de indivíduos. Eles se tornaram uma nação através de experiências compartilhadas, desafios superados juntos e um compromisso mútuo com um destino comum. Em um mundo cada vez mais individualista, a história do Êxodo nos lembra o valor inestimável das conexões humanas, do apoio mútuo e da construção de laços que nos sustentam nos momentos difíceis. Nenhuma jornada é feita sozinha. As aplicações práticas desses princípios são vastas. Em decisões de carreira, o Êxodo nos encoraja a buscar trabalhos que nos libertem e nos deem propósito, em vez de nos aprisionarem. Nos relacionamentos, nos inspira a construir laços baseados em respeito e responsabilidade mútua. Nas finanças, a buscar a liberdade da dívida e a gerenciar nossos recursos com sabedoria. E no bem-estar, a reconhecer que a verdadeira saúde envolve a liberdade da mente e do espírito. Em última análise, o Êxodo não é apenas uma história antiga de um povo distante. É um espelho para a jornada humana contínua, uma epopeia de libertação que se repete em cada vida que busca romper correntes, encontrar seu propósito e marchar em direção à sua própria terra prometida. Convido você a revisitar textos antigos, a buscar a sabedoria em fontes inesperadas e a aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Pois, assim como o povo hebreu, é possível superar adversidades, encontrar a força interior e alcançar a plenitude que tanto desejamos. A promessa de que, mesmo nos desertos mais áridos, há esperança e um caminho a ser trilhado em direção à sua própria libertação. Sob essa ótica, conectando o passado distante aos seus desafios mais presentes. Ao final desta jornada, você não apenas terá uma nova perspectiva sobre um dos textos mais influentes da história, mas também sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Entenderá como a busca por liberdade, a formação de uma identidade coletiva e a necessidade de seguir um propósito maior são temas que atravessam milênios e continuam a moldar a experiência humana. Em sua essência, o Êxodo narra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, sua épica viagem através do deserto sob a liderança de Moisés e a entrega da lei no Monte Sinai, que viria a moldar sua identidade como nação. É a história de um povo que, oprimido e sem esperança, encontra a força para romper as correntes e embarcar em uma jornada rumo à sua própria terra prometida. Pense bem, a busca por liberdade, identidade e propósito não é algo exclusivo de um povo antigo. Ela se manifesta em cada um de nós hoje. Quantas vezes nos sentimos escravizados por dívidas, por empregos que detestamos, por relacionamentos tóxicos ou pela constante pressão das redes sociais? Quantas vezes ansiamos por uma terra prometida, um novo começo, um projeto significativo, uma vida mais autêntica? A narrativa do Êxodo, com seus personagens complexos e eventos dramáticos, espelha essa busca universal, oferecendo um mapa para a superação. A opressão do faraó sobre o povo hebreu pode ser vista como a tirania das circunstâncias que nos prendem. A hesitação de Moisés e sua eventual coragem são um reflexo da nossa própria luta interna, e a jornada pelo deserto, cheia de provações e aprendizados, é a metáfora perfeita para o caminho que percorremos em direção aos nossos objetivos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal
e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Aprofundando em milênios de história, somos transportados para o Egito Antigo, um império de grandiosidade inigualável, mas também de profunda opressão. Ali, o povo hebreu vivia sob o jugo de um faraó implacável, reduzido à escravidão. Não se tratava apenas de trabalho físico exaustivo, mas de uma escravidão que aprisionava a alma, a cultura e a esperança. Eles eram meros instrumentos na construção das megalomaníacas obras egípcias, desprovidos de voz e de futuro, vivendo sob a sombra constante do medo e da aniquilação cultural. Essa condição de subjugação não é estranha à experiência humana. Em diversas épocas e contextos, povos e indivíduos se viram despojados de sua liberdade e identidade. É nesse cenário de desespero que surge a figura improvável de Moisés. Um hebreu criado na corte egípcia, ele experimenta um chamado que o arranca de sua zona de conforto e o lança em uma missão monumental. Suas dúvidas, hesitações e a sensação de inadequação são palpáveis, tornando-o um líder com o qual podemos nos identificar. Moisés não é um herói infalível. Ele gagueja, questiona sua própria capacidade, mas, no final, abraça seu destino. Sua jornada espelha a de tantos líderes que, apesar de suas falhas e temores, conseguem inspirar e guiar seus povos através de grandes adversidades. A narrativa do Êxodo é pontuada por eventos extraordinários, as famosas pragas. Vistas por muitos como intervenções divinas literais, elas também podem ser interpretadas como metáforas poderosas para os grandes desafios e crises que se abatem sobre nós. Cada praga representava uma quebra nas estruturas de poder e crença do Egito, culminando na libertação do povo hebreu. A abertura do Mar Vermelho, por sua vez, é o símbolo máximo da superação do impossível, da travessia de um obstáculo intransponível que parecia condenar o povo à perseguição e ao extermínio. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com mares vermelhos que parecem selar nosso destino e precisamos de uma intervenção, seja ela externa ou interna, para abrir caminho. Após a fuga espetacular, o povo hebreu embarca em uma longa e árdua jornada pelo deserto. 40 anos de peregrinação, um período de provação intensa, mas também de profundo aprendizado e formação de identidade. Ali, eles foram forjados como nação, aprenderam a depender uns dos outros e, sobretudo, a reconhecer sua própria força e propósito. O deserto, com sua paisagem inóspita e seus desafios diários, é a metáfora perfeita para os períodos de transição e incerteza em nossas vidas, onde somos despojados de nossas antigas seguranças e forçados a encontrar novos caminhos. Foi também no deserto, no Monte Sinai, que Moisés recebeu a lei. Os 10 mandamentos e outras regulamentações não eram apenas um conjunto de regras religiosas. Eram os fundamentos para uma sociedade justa e ética, aplicáveis universalmente. Princípios como não matar, não roubar, honrar pai e mãe e não cobiçar transcendem culturas e épocas, servindo como pilares para a convivência humana. É fascinante notar como algumas interpretações das pragas, por exemplo, apontam para fenômenos naturais amplificados, transformando o que parece sobrenatural em uma manifestação do poder da natureza. A nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo à noite podem ser vistas como símbolos da orientação e proteção em meio à incerteza. E o maná que caía do céu, além de provisão milagrosa, era um teste diário de fé e confiança na providência. Essa busca